Como você acha que o Senhor está vendo a sua vida? Uma pergunta interessante é por que a noiva, como igreja, é chamada de formosa novamente. Em Cantares 4:1, a palavra diz assim: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Assim, pela importância, consideremos um desenvolvimento maior sobre esse tema. Se não vejamos, o Senhor, na figura de noivo, já havia chamado a noiva, na figura da igreja, de formosa antes. Ele fez isso quando viu que ela estava realmente formosa no momento antes de Jesus ir ao céu. A palavra formosa aqui é também uma metáfora. Ou seja, a noiva até mesmo podia ser formosa em seu exterior. Mas o termo formosa em seu original leva à ideia de algo que vem do brilhar do seu interior. Assim, o Senhor a chamou de formosa não porque a noiva era apenas formosa por fora, mas porque formosa, neste caso, é uma simbologia daquilo que vem de dentro. Na verdade, a noiva como igreja é formosa por dentro, porque o Senhor, quando olha, vê o coração do homem, olha o seu interior. Então, o Senhor viu que a igreja, aos seus olhos, era agradável, porque ela já não tinha mais um coração de pedra, mas tinha um coração de carne, sensível à sua palavra. Tinha uma mente voltada para as coisas da eternidade. Tinha uma mente atraída para a palavra de Deus e para o reino de Deus. Assim, a palavra já tinha um comportamento. Assim, a igreja já tinha um comportamento e características à imagem de Deus. E isso refletia em seu andar, por seu falar e no seu portar-se. De acordo com o viver da igreja em nova forma de vida. Ou seja, é formosa por viver a obra que o Senhor realizou como forma de vida. Davi entendeu isso e por isso que um dia Davi falou: sonda-me se há algum caminho mau, porque a preocupação dele não era com o exterior, mas sim com o interior. Então ele pediu isso ao Senhor. Normalmente, as pessoas têm a tendência de examinar a outras pessoas e não a si mesmo, não é verdade? Mas a palavra do Senhor nos leva a examinar a si mesmo. Ou seja, saber se o nosso coração, que o Senhor antes havia trabalhado nele, continua sensível, se a mente que o Senhor trabalhou com a sua palavra permanece alinhada com a palavra de Deus. Ou seja, um dia nossa mente foi moldada com a palavra de Deus e necessitamos examinar continuamente se ela segue voltada para Deus. Necessitamos ver se nosso comportamento, se nossa maneira de vestir e de falar e de se comportar, se ela está da maneira que o Senhor trabalhou em nossa vida antes. Então, agora pela segunda vez, o Senhor quer nos encontrar novamente de maneira formosa. Quando Ele vier arrebatar a igreja que Ele havia deixado, que Ele havia preparado, ou seja, não vai olhar somente a forma exterior, mas vai olhar também e principalmente o interior para ver se
tudo procede da mesma maneira. Ou seja, para saber se não voltou a crescer arestas, já que Deus trabalha o homem como madeira. Tirou as arestas e a casca e a desentortou-a. No Evangelho de Lucas, o Senhor informa que deseja encontrar fé dentro dos nossos corações quando Ele voltar. Então, o Senhor, quando voltar, deseja saber se a igreja se apresenta com modificações ou alterações ou ainda deturpações, pois quando isso acontece é porque o pecado entrou. A doença chamada pecado faz isso, deturpa, descaracteriza, desfigura a pessoa. Com o passar do tempo, a pessoa fica até mesmo irreconhecida. Em resumo, percebemos que é muito interessante, a partir de entendermos a razão da palavra falar por 2 vezes formosa e entendermos que há 2 momentos distintos, é olharmos para nós agora, não esquecendo o rótulo igreja, evidentemente, mas olhando a nossa própria vida, olhar para dentro, examinar o nosso interior e não olhar para as outras pessoas, pois olhar para outras pessoas significa olhar para trás, que é o que fazíamos antes de conhecer o Senhor. O que o Senhor está nos ensinando é que cada um de nós necessita olhar para si mesmo, seguir se arrependendo e confessando a Deus as nossas transgressões para sermos agradáveis a Deus. Para onde ou para quem você está olhando e examinando? Que esta meditação possa produzir efeito em nossa vida. A paz do Senhor Jesus. Shalom.